as últimas do mercado, o Vasco precisando pagar uma indenização importante ao Benfica e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre o Vasco, a notícia não é boa. Apesar de ter garantido nesse final de semana a confirmação da continuidade na Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco terá de pagar 2 milhões de euros ou quase 13 milhões de reais ao Benfica. Você não deve estar entendendo nada. O que tem a ver permanência do Vasco na primeira divisão e um pagamento de 2 milhões de euros ao Benfica? É que quando o Vasco havia contratado o João Vitor, zagueiro do Benfica, ficou condicionado o pagamento de mais 2 milhões de euros em caso de permanência na Série A do Brasileiro, o que fará da compra do João Vitor uma das mais caras da história do futebol brasileiro em relação a zagueiros. Ele havia sido comprado por 6 milhões de euros fixos, tem esses 2 milhões de euros em bônus, total de 51 milhões de reais. O presidente Pedrinho está revoltado com essa promessa feita pela antiga gestão de pagamento de mais 2 milhões de euros, primeiro porque ele não tem esses 2 milhões de euros e vai precisar arranjar, não se sabe como, certamente tirando de dinheiro que ele poderia investir na contratação de atletas. Para piorar, segundo o Pedrinho, esse bônus que você paga para não cair, trata-se de uma mentalidade perdedora, algo que ele não gostaria que continuasse no Vasco em 2025. João Vitor, que disputou apenas 35 jogos, 1 gol e 2 assistências, a mim não convenceu. Eu queria saber, você, torcedor do Vasco, já usa o espaço para comentário, beleza? Salve, Nicola! Alguma notícia dos gregos em relação ao Vasco? O Vinícius, tem até uma coisa importante que eu havia falado, mas meio en passant. Quem vai tocar a negociação é o Edu Gaspar, tá? O Edu foi contratado para ser o CEO dos clubes do Marinax, Nottingham Forest, Olympiacos, Rio Ave e o clube brasileiro que vai ser comprado. E é o Edu quem vai tocar essa negociação. E o Edu passou os últimos dias lá no mundo árabe para uma série de encontros, está fazendo relações, está trabalhando já em nome do Marinax. Qualquer tipo de reunião para fechar com clubes brasileiros vai acontecer depois que, inclusive, que ele for anunciado. Existia um prazo de carência para a saída de forma oficial dele do Arsenal, ele ainda não foi anunciado como o novo homem do futebol dos clubes do Marinax. Então, esse processo burocrático ainda vai demandar mais algum tempo. As tratativas com o Vasco e com outro clube da Série A já existem, tá? Ainda não descobri qual é esse clube, mas a partir do momento em que o Edu Gaspar for anunciado como novo CEO dos clubes do Marinax, aí o negócio fica mais quente, tá bom? Primeira informação da semana, sem enrolação, é que Evangelos Marinax confirma que existe negociação para adquirir a SAF do Vasco. O bilionário grego, juntamente com seu filho Miltiades Marinax, e através de intermediários, tudo indica que seja o diretor executivo Edu Gaspar, que estava inclusive no Arsenal, vai fazer todo esse trâmite, toda essa negociação para comprar a SAF Cruz Maltina. Uma informação muito importante, confirmado pelo site, em entrevista ao Marinax, pelo site Sky Sports. Uma informação em primeira mão. Acabou de sair na manhã desta segunda-feira. Inclusive, todos os veículos, né, que cobrem o Vasco nas redes sociais, nas plataformas digitais, trouxeram essa notícia agora com a informação que o Evangelos Marinax, o bilionário grego, está negociando com o gigante da colina, com o Clube Cruz Maltino. E uma notícia, primeiro ponto dessa informação. O lado bom, eu acho que é até um motivo de comemoração, porque dá um norte, dá uma esperança. Eu vou trazer o bônus da informação, mas eu não digo, e vou trazer, não digo ônus, mas aquilo que tem que ser um alerta, tá? Os dois pontos da negociação, aquilo que traz esperança, aquilo que traz euforia e alegria. Primeiro ponto, claro, o lado bom da informação. Após você analisar um final de semana, onde com muito mérito, tá? O Botafogo foi campeão da Libertadores. Parabéns para o Botafogo, parabéns ao John Textor e a estrutura que tem o Botafogo. Você observa que o seu adversário ganhou títulos, né? Recentemente foi assim. Os times cariocas ganharam a Libertadores. E você olha para o Vasco, que teve dificuldade para empatar com o Atlético Goianiense,
E começa a semana com uma notícia dessa, é para comemorar, é uma boa notícia, tá? Eu acho que pro Vasco é motivo sim de você agora alargar, expandir esse negócio. Por outro lado, vamos agora trazer a parte que tem que ser muito avaliada, com muita responsabilidade, com muita seriedade dessa informação, tá, galera? Porque até a informação dos amigos do NTCast, na torcida vascaínas, que o Evangelos Marinax deve vir ao Brasil para se reunir, para poder ter uma reunião para manter a negociação. O que tem que acontecer agora? Tudo o que não aconteceu na época com a 777. Tudo, digo tudo. Uma auditoria, um levantamento, por mais que a empresa do Marinax, as empresas do Marinax, né, ele tem várias empresas no ramo de navios, né, no ramo petroleiro, enfim, e os investimentos nos clubes, como o Nottingham Forest, o Olympiacos da Grécia, o time de Portugal. Legal, são times que estão indo bem, são times que teve um bom desenvolvimento, uma boa estrutura com a chegada do grego. Mas tem que haver, com muita seriedade, uma auditoria, um levantamento e um princípio muito importante. Fechando a negociação, avançando as negociações, ok, tudo certinho, tudo na moral, tem que ter transparência para o torcedor cruzmaltino. Tem que haver transparência. As cláusulas dos contratos, o torcedor tem que ter uma noção. O torcedor precisa ter uma noção do que o Vasco, do que o Pedrinho, quem tem ali o poder da caneta, for assinar. Então daqui para frente, toda a informação de negociação, tudo que estiver, claro, a gente sabe que existe a parte da confidencialidade, existe parte que tem ali do NDA, sobre situações que não vão ser expostas agora. Mas fechando, vindo a notícia, olha, o Marinax acertou a negociação. A informação é que o Marinax está negociando com o Vasco. Acertou a negociação, tem que ter uma transparência. Aí a galera que tem essa noção, que tem esse conhecimento, a galera que é advogado, você que é amigo advogado, você que tem essa noção em relação à parte jurídica, a gente vai ter essa informação aqui. A gente vai passar para o torcedor com toda a transparência, porque eu acho que é justo. É justo isso. Não pode ser feito nas coxas, fundo de quintal. Eu acho que chegou a hora, chegou o momento, aí é papo reto. Chegou o momento de ter alguém sério no Vasco. Uma SAF séria no Vasco. Não que o presidente Pedrinho não seja sério, pelo contrário. A gente sabe que o Pedrinho passa por todas as dificuldades, ele expôs tudo isso aqui em coletiva, mas se o Vasco for só no orgânico, dentro daquilo que está agora no momento, a situação vai ser muito mais demorada, o caminho é muito mais demorado, sem dinheiro, sem estrutura financeira, o caminho vai ser prolongado. O Pedrinho vem tentando fazer um trabalho sério, apesar de ele reconheceu esse erro, tá? E a gente critica isso, ter falhado na janela de transferências, ter errado na última janela. Mas dentro de todas as situações, hoje o Pedrinho evita muita sacanagem no Vasco. Essa é a realidade. Muita sacanagem que havia antes. Então, agora, com a compra da SAF, com uma empresa chegando, aí é outra conversa em relação à questão financeira. Bom, galera, primeira notícia, sem enrolação, aqui sendo direto, nesse plantão urgente. Outro detalhe, a gente tem aqui agora, falar sobre isso. Uma informação importante, né? Com o empate do Bragantino com o Cruzeiro, o Vasco não tem nenhum risco de cair para a Série B do Brasileirão. Claro, o Vasco que nesse final, nesses 5 jogos, com 4 derrotas e um empate, teve mais sorte do que juízo. Mais sorte do que juízo. Então agora é aproveitar esses 2 jogos em busca de um resultado positivo. Vencer. Vencer do Atlético Mineiro e vencer do Cuiabá. Outro detalhe,
com a tabela, né? O Vitória passou o Vasco ontem, está em 10º. O Grêmio com a vitória sobre São Paulo por 2-1 está em 11º. O Vasco em 12º com 44 e o Atlético Mineiro com 44. Rapaz, o Atlético Mineiro, pelo visto, finalista da Copa do Brasil, finalista da Libertadores, não vai nem para Libertadores ano que vem. Situação, hein? O Grêmio, falando do Grêmio, ontem o Renato Gaúcho deu um chilique lá na zona mista, não deixou nenhum jogador do Grêmio dar entrevista coletiva. Que situação! O Renato Gaúcho cada vez mais... Olha, ele que é um cara da resenha, o Renato Gaúcho é o cara da resenha, mas ultimamente está muito nervoso. Ele ameaçou inclusive processar a imprensa gaúcha. Ele foi para cima também na última coletiva e ontem não deixou nenhum jogador falar na zona mista. Que situação. Mas galera, a gente vai ficando por aqui. O que você acha, torcedor vascaíno, dessa informação de que o Grego confirma que está negociando com o Vasco da Gama para a compra da SAF? Né? O cara é bilionário, tem muita grana, ele é dono de 3 clubes e investe pesado nos clubes. E pode fazer o mesmo com o Vasco da Gama, colocar um dinheiro para contratar jogadores sérios e que tenham boas qualidades para representar a camisa do Vasco da Gama e seu torcedor, né? Não é para fazer igual a 77, que contratou jogadores com qualidades duvidosas, né? Não eram jogadores que mereciam ser titular no Vasco, não tinha potencial suficiente para envergar a camisa e despontar um bom futebol com a camisa do Vasco. Infelizmente, o Vasco acabou deixando até de desperdiçar, né, a oportunidade de disputar a Libertadores. O Vasco vinha numa campanha até legal, mas nos últimos jogos aí do Brasileiro derrapou, com 4 derrotas seguidas no campeonato e um empate. O Vasco não tem mais chance de ir para a Libertadores e deixa o torcedor triste, né, chateado, porque vê aí seus rivais sendo os últimos campeões da Libertadores. Então, vamos aí torcer para tudo ser feito direitinho na temporada de 2025 para o Vasco conseguir uma vaga para a Libertadores e quem sabe em 2026 ser campeão da mesma. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo.